Sejam bem-vindos. Nosso tema de hoje será Princípios das Amputações, baseando no Tratado de Traumatologia do Rockwood and Green, 10ª edição, capítulo 18. O manejo de uma extremidade esmagada, o que a gente chama de mangled extremity, é talvez um dos cenários mais dramáticos e desafiadores na ortopedia de trauma, né? Sem dúvida. E o capítulo já abre a discussão com uma mudança fundamental. Exato. A pergunta deixou de ser: nós podemos salvar este membro? E passou a ser: nós devemos salvar este membro. É uma questão muito mais profunda. Totalmente. O foco agora é funcionalidade, qualidade de vida e o que eu acho essencial, a decisão compartilhada com o paciente. Exatamente. Porque não adianta nada ter um membro salvo na anatomia, mas que é doloroso, não funciona. E no final das contas é pior para a pessoa do que uma boa prótese. É isso. A meta é restaurar a vida da pessoa, não só a forma do membro. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. O cenário de emergência. O paciente chega, o caos está instalado, a prioridade absoluta é sempre vida sobre o membro. É o mantra. E isso, na prática, significa seguir o ATLS à risca. Certo. A lesão do membro, por mais chocante que seja, não pode desviar a atenção de lesões que matam. Lesões intracranianas, torácicas, pélvicas. E os dados do capítulo mostram isso, né? Mostram. De 10 a 17% desses pacientes têm lesões associadas que ameaçam a vida. A perna esmagada chama toda a atenção, mas é o sangramento pélvico oculto que pode matar o paciente ali na sala de emergência. Dentro desse atendimento, um ponto crítico é o antibiótico. O texto fala numa meta de administrar em menos de 1 hora da lesão. Como isso funciona na prática? A velocidade é tudo. O esquema clássico, e que ainda é o mais recomendado, é pensar na cobertura para gram-positivos e gram-negativos. Ok. E como seria essa cobertura? Para os gram-positivos, que são os vilões principais nas fraturas expostas, a gente usa uma cefalosporina de primeira geração, cefazolina, por exemplo. E se o paciente for alérgico? Aí a alternativa é a clindamicina. E para os gram-negativos, a cobertura é feita com um aminoglicosídeo, tipo a gentamicina, ou uma cefalosporina mais moderna, de terceira a quinta geração. E aqui entra aquela discussão clássica sobre a nefrotoxicidade dos aminoglicosídeos, certo? Um ponto que sempre cai em prova. Sempre. O medo é que, num paciente politraumatizado, que muitas vezes está chocado, hipovolêmico, o aminoglicosídeo possa, sim, precipitar uma lesão renal aguda. Faz sentido o receio, mas o que a evidência mais recente que o capítulo cita diz sobre isso? O interessante é que vários estudos recentes não encontraram uma diferença significativa na incidência de lesão renal com o uso do aminoglicosídeo por um período curto, tipo 72 horas. Ah, então o benefício supera o risco. Parece que sim. O benefício de reduzir o risco de infecção por gram-negativos supera esse risco teórico principalmente nessas lesões de altíssima energia. E tem um detalhe para contaminações específicas, né? Sim, um ponto clássico. Em contaminação ambiental pesada, pensa num acidente em fazenda, soterramento. É mandatório adicionar penicilina G cristalina. Para cobrir o risco de anaeróbios? O Clostridium? Exatamente. Ok. Paciente estabilizado, antibiótico rodando. Agora o foco é a viabilidade do membro, o que nos leva direto para a avaliação vascular. Como a gente sistematiza isso? A gente divide os achados em sinais duros e sinais leves de lesão vascular. Sinais duros, o que são eles? São os sinais que praticamente fecham o diagnóstico e indicam exploração cirúrgica imediata. É o sangramento arterial pulsátil, um hematoma que está visivelmente expandindo. Ou um frêmito, um sopro. Isso. Se você tem um desses, não tem discussão. É centro cirúrgico. E os sinais leves? Imagino que pulso distal diminuído possa ser bem subjetivo no meio do trauma, né? É uma ótima observação. Os sinais leves geram a suspeita, mas não confirmam. Além do pulso diminuído, entra aí um hematoma estável, uma história de sangramento que parou, ou uma lesão neurológica perto de uma artéria importante. Nesses casos, a gente precisa de algo mais objetivo. Precisa. E aí entra o índice tornozelo braquial, o ITB. Certo, o ITB. Como ele nos ajuda? É uma ferramenta fantástica, rápida, barata, não invasiva.
A gente mede a pressão sistólica no tornozelo, no braço e faz a razão. O clássico era dizer que um ITB menor que 0,90 indicava angiografia. Mas o capítulo traz uma nuance, uma atualização sobre isso. Exato. E aqui o texto aponta para uma evolução. Um estudo mais recente, focado em trauma contuso, sugeriu que esse limiar de 0,90 talvez seja sensível demais. Levando a muitos exames desnecessários. Isso. Eles viram que um limiar mais baixo, menor que 0,60, teve 100% de sensibilidade e 87% de especificidade para lesões que realmente precisavam de cirurgia. Entendi. Então talvez a gente possa ser um pouco mais conservador, evitando uma angio-TC num paciente com ITB de 0,85, por exemplo. Exatamente. Mas se a suspeita clínica persiste... Aí o padrão ouro é a angiotomografia. Sem dúvida. A angio-TC é extremamente precisa. Sensibilidade de 96,2%, especificidade de 99,2%. Ela te dá um mapa completo para o planejamento cirúrgico. Perfeito. Paciente avaliado, danos controlados. Agora a gente chega no X da questão. Salvamento versus amputação. E aí vem os famosos scores como o MES. Eles realmente funcionam? Essa é a pergunta de $1 milhão. Scores como o MES, LSI, PSI, eles foram criados com uma intenção nobre, que era objetivar uma decisão muito subjetiva. A ideia era boa, mas o que os grandes estudos mostraram? O que a prática mostrou foi, assim, cravado pelo estudo LEAP, que foi um divisor de águas. O Lower Extremity Assessment Project. Esse mesmo. O LEAP testou esses scores e encontrou uma falha fatal. Eles têm alta especificidade, mas baixa sensibilidade. Peraí, vamos traduzir isso para a prática. Alta especificidade, baixa sensibilidade. Então, um score baixo é bom para decidir salvar. Exato. Se o MES é baixo, a chance do salvamento dar certo é altíssima. Aham. Mas o score alto é péssimo para decidir amputar. É isso. Membros com scores altíssimos foram salvos com sucesso. Então, a mensagem do LEP é: não use esses scores como critério isolado para amputar. De forma alguma. Seria um erro. E existe alguma alternativa mais moderna? O capítulo menciona o Ganga Hospital Score, o GHS, da Índia. Ele parece ter uma sensibilidade um pouco melhor. A utilidade dele talvez seja identificar aquele subgrupo com altíssima probabilidade de falha de acabar numa amputação secundária. Mas ainda assim, a recomendação de cautela. Falando em dogmas quebrados, o LEP também mudou nossa visão sobre a sensibilidade plantar, né? Um pé insensível na chegada era quase uma sentença. Era um dogma forte. A lógica era que um pé sem sensibilidade não seria funcional. Mas o estudo do Bose, dentro do LEP, mostrou que isso é um mito. E o que ele mostrou, exatamente? Que mais da metade dos pacientes com pé insensível na admissão recuperou a sensibilidade normal em 2 anos. Ou seja, a ausência de sensação plantar inicial não é um preditor de desfecho a longo prazo. E qual seria a fisiopatologia por trás disso? Uma neuropraxia? Exata. O nervo tibial pode sofrer uma neuropraxia severa por isquemia, contusão, estiramento. Mas a neuropraxia é uma lesão funcional, sem dano permanente do axônio. Com o tempo, o nervo pode se recuperar. Então, tomar essa decisão irreversível de amputar com base nisso é um erro. Um grande erro. Entendido. Então, superamos a decisão, optamos pelo salvamento, paciente no centro cirúrgico. Qual é o plano de batalha? O plano se baseia em 3 pilares: desbridamento agressivo e seriado, Certo. estabilização óssea e cobertura de partes moles. O desbridamento é, sem dúvida, o passo mais crítico contra a infecção. Por causa da zona de estase marginal? Até ter um leito totalmente viável. A gente usa os clássicos 4 Cs para avaliar o músculo: cor, contratilidade, consistência e sangramento capilar. E sobre a irrigação, o estudo Flow trouxe respostas importantes, né? Sim, o Flow foi um estudo gigante. Ele respondeu 2 coisas. Primeiro, qual solução usar? Soro fisiológico ou com sabão? O soro foi superior. E a pressão, alta ou baixa? Surpreendentemente, não fez diferença. O importante é o volume e a remoção mecânica dos detritos, não a pressão do jato. Ok. Segundo pilar, estabilização óssea. O debate clássico.
fixador externo ou haste intramedular. Na fase aguda de controle de danos, o fixador externo é uma ferramenta excepcional. Rápido, minimamente invasivo e permite acesso para os desbridamentos. Mas para fixação definitiva? Para a definitiva, a evidência pende para a haste. O estudo Fixit, que o capítulo cita, comparou haste com fixadores circulares. A haste teve taxas de complicações significativamente menores. Menos problemas com pinos e fios, imagino. Exatamente. Então, sempre que as partes moles permitirem, o objetivo é converter para uma haste intramedular. E chegamos ao terceiro pilar, cobertura. A antiga regra dos 7 dias ainda vale. Essa regra está sendo reavaliada. O que a evidência mais recente sugere é que o tempo mais crítico não é o tempo total da lesão, mas sim um intervalo entre a fixação definitiva e a cobertura. Ah, isso é interessante. Um estudo mostrou um aumento dramático na taxa de infecção se a cobertura com retalho ocorrer mais de 2 dias depois da fixação definitiva. O que reforça totalmente a ideia de uma abordagem ortoplástica. Precisamente. Não é mais o ortopedista faz o osso e depois chama o plástico. O planejamento tem que ser conjunto, desde o início. É uma dança sincronizada para otimizar o tempo e diminuir a infecção. O texto também menciona o oxigênio hiperbárico, o HBO. Qual o papel dele? O HBO foi avaliado no estudo HALT. Ele não preveniu infecção, mas reduziu a necrose tecidual e a necessidade de novos desbridamentos. Então, não é rotina, mas pode ser um adjuvante em casos selecionados. Certo. Passamos pela cirurgia. Agora, o panorama geral. Os desfechos. O que os grandes estudos nos dizem sobre a vida do paciente anos depois? Salvamento foi melhor? Essa é a parte mais sóbria da discussão. O estudo LEP, na população civil, não encontrou diferença significativa no desfecho funcional entre amputação e salvamento. Nem em 2, nem em 7 anos. Uau! Funcionalmente equivalentes. Sim. E ambos os grupos, na média, ficaram com um grau considerável de incapacidade. A grande diferença não foi no resultado, mas na jornada. O caminho do salvamento é mais árduo, é isso. Muito mais. Mais cirurgias, mais hospitalizações, taxa muito maior de complicações, infecção, pseudoartrose. E na população militar, o estudo METALS. Aí a história muda. O METALS encontrou desfechos funcionais significativamente melhores para o grupo de amputados. O estudo Outlet com lesões do tornozelo e pé também favoreceu a amputação. Por que essa diferença? A hipótese mais forte é o acesso a um sistema de reabilitação e protetização de ponta no ambiente militar. Próteses de última geração, reabilitação intensiva, o que leva a um retorno funcional de altíssimo nível. O que nos leva de volta àquela pergunta inicial. Devemos salvar? Exato. Se o resultado da amputação pode ser funcionalmente superior, a balança pode pender. E o capítulo destaca um ponto que talvez seja o mais importante. Os fatores que realmente predizem o resultado final não são cirúrgicos. É o ponto-chave. O LIP foi ver o que mais se correlacionava com um mau desfecho. Não era a gravidade da fratura, não era o MES. E o que era? Eram fatores do paciente. Baixo nível de escolaridade, tabagismo, baixo suporte social, baixa autoeficácia e, o mais impactante, o desenvolvimento de depressão ou estresse pós-traumático. Os números sobre saúde mental que o texto cita são alarmantes. São devastadores. O METALS encontrou 38% de depressão e 18% de TEPT. Isso muda nossa perspectiva. O nosso sucesso técnico na cirurgia é só uma pequena parte da equação. A recuperação é uma maratona. E o estado psicossocial do paciente é o que determina se ele vai conseguir completar essa maratona. Excelente. Para a gente fechar, vamos destilar as mensagens-chave, os take-home messages para a prática. Vamos lá. Primeiro, ATLS é soberano. Vida sobre o membro. Segundo, sensação plantar isolada não é critério para amputação. Terceiro, scores de gravidade devem ser usados com extrema cautela. Quarto, haste intramedular geralmente é superior para a fixação definitiva. Quinto, na cobertura, o tempo da fixação definitiva até a cobertura é mais crítico. Pensar em ortoplástica. Sexto, na população civil, desfechos funcionais são equivalentes, mas salvamento tem maior morbidade.
Sétimo, em populações específicas como a militar, a amputação pode ter resultado funcional superior. E o oitavo, e mais importante, Fatores psicossociais são os preditores mais potentes do resultado. Rastrear e intervir na saúde mental não é um luxo, é parte essencial do tratamento. perfeito. E para deixar uma reflexão final para os nossos ouvintes, o texto menciona os avanços em implantes ósseo-integrados para próteses. Pensando no futuro, como essa tecnologia, que pode dar uma função protética muito superior, alteraria nosso cálculo de risco-benefício na decisão inicial? Um desfecho de amputação potencialmente melhor poderia inclinar ainda mais contra tentativas de salvamento complexas? Fica a reflexão. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista, I will be back.